Olá, graça e paz a todos os meus queridos irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre o teu coração, que a graça do Senhor esteja sobre o teu lar. Amém? Glória a Deus. Neste momento nós vamos estar compartilhando uma palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus venha ministrar nos nossos corações hoje, que Ele venha nos direcionar, que Ele venha nos encher com a Tua presença, nos mostrar, nos abrir o caminho, abrir o nosso entendimento, para que a gente possa entender mais de Deus, para que a gente possa conhecer mais de Deus, para que a gente possa buscar mais de Deus e reconhecê-lo como o nosso Redentor, reconhecê-lo como o nosso Pai, como o Senhor que cuida de nós, como o Senhor que conhece nós, amém? Ele é lindo, Ele está neste lugar, que o Senhor abençoe a tua casa e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco hoje, né? A palavra do Senhor que nós vamos ler e conversar hoje está no capítulo de 2 Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então foi ela ao homem de Deus e lhe disse, e ele falou para ela, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra do Senhor, ela vem nos contar uma história de uma viúva que havia perdido seu marido e que naquele momento, além de estar vivendo um processo de luto, além de estar vivendo um processo de dor, de sofrimento, um tempo na vida dela, além desse processo, ainda havia credores que estavam chegando à porta da sua casa para cobrar as dívidas, para querer saber a respeito das dívidas que elas deveriam pagar, que eles deveriam pagar aos seus credores. Como ela não tinha nenhuma solução para pagar suas dívidas, ela não tinha dinheiro, ela não tinha como, ela não tinha mais o seu marido, os credores queriam pegar os seus filhos como uma moeda de troca para quitar essas dívidas. Porém, neste momento, eu fico me colocando no momento de aflição e desespero que essa mulher se encontrava. Neste momento, além de ter perdido seu marido, de estar vivendo um processo de luto, ela ainda estava correndo o risco de perder os seus bens mais preciosos, que eram seus 2 filhos. Então, muitas das vezes, a gente pode nos colocar nesse centro dessa história, avaliar o nosso interior e avaliar nossa vida. Quantas vezes na nossa vida nós nos colocamos em situações diversas, em que nos encontramos em situações adversas, de dor, de sofrimento, de perca, de lutos. E mesmo assim, o mundo, ele não reconhece esse tempo em nós. Ele não dá uma pausa para nós nos recuperar e voltar. Entender ou encontrar a solução. O mundo, ele não foi feito para isso. Então ele não consegue entender esse delay, ele não consegue entender esse tempo. E essa viúva, além do sofrimento, ela ainda estava passando pelo momento de cobranças, por mais um momento em que nela estava gerando medo de perder os seus 2 filhos. E muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos em processos difíceis e que eles não param ali. Que muitas vezes eles ainda aumentam e isso faz gerar em nós um certo desespero, um desespero de alma, na qual a gente olha para os lados e não consegue mais observar uma saída. A gente não consegue mais entender qual é a solução, o que a gente pode fazer, o que seria o certo fazer.
A gente se encontra num momento de desespero. A palavra do Senhor fala, o salmista fala assim, por que está batido a minha alma? Né? Por que se perturbas dentro de mim? E quando a gente vive por processos tão dolorosos como esse, que esta mulher viveu, a nossa alma dentro de nós, ela se perturba. Então, a gente fica muito focado naquele problema, a gente fica focado em como achar uma solução para isso. E muitas das vezes é aí que nós erramos, porque isso acaba utilizando de nós um tempo precioso, ele acaba gastando em nós um tempo em que nós deveríamos estar olhando mais para a solução que Deus tem para a nossa vida. Um tempo em que nós deveríamos estar confiando mais e muitas das vezes não confiamos porque os nossos olhos não conseguem enxergar a solução. Mas fé é algo que você acredita sem enxergar com os seus olhos carnais ainda. E eu fico me colocando na situação dessa mulher e vendo o quanto sofrimento ela deve ter passado neste momento. Quanto desespero. Eu acredito que ela deitava a cabeça no travesseiro e ela pensava, ela chorava, o que ela ia fazer? Como que ela ia solucionar aquele problema? E o desespero com certeza tomou conta daquela mulher. Mas aí eu me lembro que em nossa vida acontece como aconteceu com ela também. Que Deus sempre tem a solução para o nosso problema. Deus sempre tem uma saída em meio ao caos. Deus sempre tem uma palavra de conforto. Deus sempre tem uma palavra de calmaria, uma palavra de solução. E não foi diferente na vida dela. Na vida dela, em meio àquele processo, em meio àquele turbulhão, Deus enviou um homem, segundo o coração dele, que obedeceu, que escutou a sua voz e foi ao encontro dela. Chegou diante dela e perguntou o que ela tinha. E o que ela tinha, ela ofereceu. Era pouco, era um azeite, mas ela ofereceu. Por quê? Porque no meio das circunstâncias que a gente passa na nossa vida, a gente se pega num momento em que a gente não tem quase nada. A gente vai olhar, a gente não tem mais força, a gente não tem mais esperança, a gente não tem mais fé, a gente está desacreditando. Ela tinha pouca coisa, ela falou, eu não tenho nada, eu tenho só um pouco de azeite. Só que este pouco, ela ofereceu àquele homem. Ele falou, dai-me o teu pouco de azeite, pega o teu pouco de azeite. E ela acreditou, e ela creu, e ela entregou aquele pouco de azeite na confiança daquele homem. E isso me faz entender que muitas das vezes na nossa vida, independente do processo em que estamos enfrentando, processo de dor, processo de perda, aflições, desespero, preocupações, que mesmo com o pouco que a gente tem que entregar para Ele, confiar que Ele pode. E o milagre na vida dessa viúva aconteceu. A palavra do Senhor fala que aquele azeite se multiplicou de tal maneira que faltou vasilhas para encher todos os recipientes com a bênção que ela tinha ganhado do Senhor. E a palavra do Senhor fala que o homem de Deus diz para ela, vende todo o azeite, paga as suas dívidas e tu e teus filhos vive do resto. Aí vamos lá.
É algo que o Senhor fala muito no meu coração. É algo que o Senhor enche a minha vida de esperança. E eu quero que Ele encha a tua vida de esperança também. Com certeza, neste tempo, neste processo que essa mulher passou com seus 2 filhos, teve muitos momentos de preocupações e desespero. Foi um tempo que ela passou. Mas a palavra do Senhor fala que quando o milagre chega, quando o milagre acontece, ela paga as suas dívidas e vive com os seus filhos do resto do milagre. O que isso me faz entender? Que o tempo do milagre, ele é incomparável em relação ao tempo do processo, ao tempo da dor. Por quê? Porque ela usufruiu do milagre com os seus filhos para o resto da vida dela. O resto da vida dela, ela usufruiu, ela usou dos benefícios do milagre que tinha chegado na casa dela naquele dia. Então, com certeza, o tempo do processo que ela passou valeu muito a pena. Porque o tempo do milagre foi incomparavelmente maior. E é isso nas nossas vidas. Eu sei que por muitas vezes clamamos desesperadamente ao Senhor para que o processo passe, para que o processo acabe e o nosso milagre chegue logo diante de nós, diante dos nossos olhos. Mas eu tenho algo de esperança para os nossos corações. Quando o milagre chegar na minha vida, quando o milagre chegar na tua vida, você vai viver ele para sempre. Ele vai ser um testemunho na tua vida, a qual você vai usufruir desse milagre, do benefício dele, do benefício que Deus vai conceder a ti para o resto da tua vida. E tu vai ver que o tempo do processo valeu a pena. Valeu a pena, porque ela viveu o resto da vida dela do milagre. Então Deus tem o tempo do milagre para nós. Hoje nós podemos estar vivendo o tempo da espera, o tempo do processo, o tempo da confiança, o tempo da perseverança. Mas o tempo do milagre vai chegar. Porque como foi com essa mulher, o Senhor enviou alguém para poder entregar a ela uma palavra de Deus, para poder entregar a ela um milagre na sua vida através de Deus. E é isso que vai acontecer comigo e com você. O tempo do milagre que nós vamos viver vai ser muito maior do que o tempo do processo. Muito maior do que o tempo da espera. Então confie. Acredite no Deus vivo que você serve. Acredite nesse Deus poderoso que está contigo, que está com a tua família, que está com a tua casa. Porque o milagre na tua vida vai acontecer. E você vai viver esse benefício para o resto da tua vida. Porque ele é teu. Ele é teu. Se encha de esperança, se encha de perseverança, de relacionamento com Deus. Porque a palavra do Senhor fala que essa mulher, ela tinha relacionamento com seus vizinhos, porque todos eles emprestaram vasilhas a ela. E isso o Espírito Santo vai ministrando no meu coração, que se a gente tem relacionamento com Deus, Ele se encarrega de entregar para nós todas as ferramentas, todos os utensílios que serão necessários para que o milagre chegue na nossa casa. Tenha relacionamento com Deus. Porque se você tiver relacionamento com Deus, tudo que for necessário chegar até você, ir até as tuas mãos, para que o milagre aconteça na tua vida, Ele vai entregar.
Ele vai colocar todos os utensílios, Ele vai colocar todas as ferramentas, tudo que precisa para que o teu milagre aconteça na tua vida. É o Senhor que vai fazer acontecer. Com certeza, naquele meio de turbilhão, um turbilhão de coisa acontecendo na vida dela, ela já não via mais uma solução. Com as suas próprias mãos ela não podia fazer mais nada. Mas o Senhor era com ela. O Senhor estava com ela. E o Senhor está com você. O Senhor está com você aí do seu ladinho. Ele quer te entregar um milagre. Todas as vasilhas que você vai precisar, Ele vai te entregar. Acredite, acredite. Deus tem um tempo de milagre para você. E vai ser muito maior do que o tempo da espera, o tempo da dor. Confie e tenha relacionamento com Deus. Amém? Jesus te ama, Jesus ama a tua casa. Viva debaixo da palavra de Deus e viverás a justiça do Senhor. Não se desvie dos mandamentos do Senhor, e tu e a tua casa verão a justiça do Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus.